começar, né, queria primeiro agradecer por você tá tendo disponibilidade de falar com a gente sobre esse tema que é tão importante e te desejar as boas-vindas, assim, a gente já está há um tempo já articulando essa live e ainda bem que deu tudo certo. E o Luan também, só contextualizando aqui para quem está na live, é muito meu amigo, então acho que vai fluir muito bem essa conversa. Eu vou iniciar a live apresentando o projeto, se apresentando e aí a gente começa, tá? A gente é o Cinema em Movimento, um circuito universitário, ou seja, uma mostra de filmes sobre direitos humanos, sobre diversidade, sobre inclusão, e é realizado pela MPC Filmes, uma produtora, com patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura e do governo federal também. E nessa edição, o projeto ele acontece de forma presencial e online. Eu acredito que muitos já viram a gente fazendo as sessões presenciais, mostrando aqui, registrando aqui, e a gente também agora está fazendo em formato de lives, né, para poder interagir também. Além disso, eu coloquei o link do filme, né, aqui fixado nos comentários, então quem quiser assistir, sinta-se à vontade, é muito importante, é bem curtinho e eu acho que vale super a pena a gente falar sobre isso. E aí a gente debate, no fim de cada sessão, a gente faz um debate, uma conversa, falando sobre nossas percepções, as nossas perspectivas sobre esses filmes, né? E aí eu vou agora apresentar o Luan, que é o nosso debatedor de hoje, e que vai falar um pouco com a gente sobre o filme Van Gogh La Clanô, que é um filme, um média, né? Que conta a história de um povo e tem como sinopse, eu vou ler aqui a sinopse deles para vocês entenderem. Tem na sinopse uma arqueóloga, um poeta, um pastor e um cujá, uma professora e um cantor de rap remontam a história do seu povo, os Laclanô Choclen. Se eu tiver, Luan, falando alguma coisa errada, me corrija, por favor. Que são Tudo habitantes bem. do sul do Brasil. E aí dentro da sinopse fala, né? O tempo do mato, a quase extinção, a retomada da língua e da cultura e o protagonismo político. Agora eu vou apresentar o Luan, que é o nosso debatedor. Ele é um jornalista indígena da aldeia Tremembé, no Nordeste. Ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por sua atuação em prol dos direitos dos povos indígenas. Já foi vencedor de inúmeros prêmios na área da comunicação e atualmente exerce a função de coordenador da Articulação Brasileira de Indígenas Jornalistas, a Abrinjor. Ele é dedicado à luta pela preservação e a valorização das terras indígenas, com destaque para a região Nordeste. Ele trabalha incansavelmente para impedir o apagamento cultural e territorial do seu povo, e a sua trajetória é marcada pelo compromisso com a defesa da causa indígena, usando o jornalismo como ferramenta de resistência e transformação social. E agora, Luan, eu queria que você, mesmo eu tendo dado essa bio, se apresentasse um pouco e falasse sobre o que você tem de familiaridade com esse filme e com o tema. Pessoal, boa noite. Sou Luan de Castro Tremembé, como a Carla falou. Carla é uma grande amiga e também uma profissional super competente, como vocês têm acompanhado. Eu sou Luan de Castro Tremembé, eu trabalho com comunicação já há quase 9 anos, comunicação indígena. Ao longo dessa jornada, eu tenho me dedicado a noticiar, a dar voz aos povos indígenas, né, que a gente sofre um processo de invisibilização, né, pela sociedade e principalmente nos veículos de comunicação. Então a gente luta aí nesses 9 anos em que nós fazemos comunicação para diminuir e para levar a história real dos povos indígenas, né? Levar a história a partir do olhar de quem vive. Ao longo dessa jornada, né, atuo, né, na articulação dos povos indígenas do Brasil, que é a PIB, na articulação dos povos e organizações indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, também com comunicação, e atualmente estou aí coordenando a Articulação Brasileira de Indígenas Jornalistas, né, que se desenha, que se apresenta para o movimento indígena brasileiro como uma organização, né, de fortalecimento da comunicação, uma rede de apoio e incentivo para outros jovens que querem cursar jornalismo e ocupar esse espaço tão importante que é o espaço da comunicação.
né? Então, estou bem feliz com o convite, né? Enquanto a PIB, né? Eu coordenei durante 3 anos a imprensa, né? Do acampamento Terra Livre, que é a maior mobilização indígena do mundo, que no ano passado reuniu aí cerca de 8 mil pessoas em Brasília, acontece anualmente no mês de abril, né? E então isso me faz ter contato com todos os povos indígenas do Brasil, ainda que alguns não de forma tão direta, mas ter contato com todos eles. Perfeito. Eu queria agora, Luan, que você falasse, né? O Luan, ele assistiu o filme. Eu queria que você falasse sobre a sua perspectiva num formato de audiovisual. A gente está falando com uma pessoa que trabalha na comunicação e eu queria que você agora falasse, na sua perspectiva, o que te chamou a atenção no filme, na parte visual, na imagem do média. Pronto. Eu acho que o que mais me chama a atenção no filme é trazer realmente aquela história da escola, né? As imagens da escola realmente foram coisas que me impactaram muito, né? Trazer ali um território que é um território já muito explorado, né? Que tem ali aos redores que já foram explorados, tem essa questão do urânio, né? Então, essa parte visual, trazer essa diversidade de pessoas para trazer suas falas, né? Que a gente tem ali, a gente tem um pastor, a gente tem um arqueólogo, a gente tem um rap. Então, traz essa diversidade e já se apresenta como os povos indígenas são hoje, que são diversos, nós somos plurais e nós evoluímos, né? Nós não estamos tão somente nas aldeias e mais que isso, que as nossas aldeias não estão somente no contexto rural, mas que também estão no contexto urbano e que apesar das nossas diferenças, né, que são muitas, afinal, nós somos mais de 300 povos no Brasil, nós somos aí quase 1.700.000 indígenas, segundo o censo do IBGE de 2022, né? A gente tem muitas coisas semelhantes, como a luta pela terra, como a luta contra a exploração dos nossos territórios de forma desenfreada, que é o que coloca em risco a nossa vida, a nossa segurança, e no caso do povo Xoclen, né? Laclanô Xoclen, né? Porque, para quem não sabe, eles usam esses dois termos. Existe ainda essa questão do afeto, né? Afeto principalmente a questão da educação, que é uma coisa muito importante para os nossos territórios, né? Então, essa parte realmente me chamou muita atenção, essa diversidade e esse contexto da escola, né? Do espaço de educação. Eu acho muito importante, trazendo agora uma fala minha, assim, né? Eu acho muito importante como o filme, ele discorre sobre diferentes áreas, sabe? Ele vai para uma escola, ele tá ali na terra, ele vai para uma floresta, ele vai para uma igreja. Então ele vai fazendo diferentes formatos em diferentes locais, mas trazendo uma mesma narrativa. E eu acho muito bonito isso. E agora entrando sobre esse apagamento histórico dos povos Laclanô e dos outros povos indígenas, o filme retrata o apagamento vivido pelos Laclanô. E eu queria que você dissesse como que essa narrativa dialoga com a história de outros povos indígenas no Brasil. O que, na sua opinião, pode ser feito para trazer essas memórias à tona mesmo, especialmente no contexto da educação, como você falou da escola? Pronto. Acho que primeiro é importante compreender, né, o quanto nós somos diversos, como eu tenho trazido, o quanto nós somos muitos, né? Segundo o censo do IBGE, nós somos, como eu trouxe na pergunta anterior, nós somos aproximadamente 1.693.000 indígenas, né? Então, assim, é um número bem grande. A grande parte, né, a maioria, que são 44,48%, estão no norte, né, que é um número aí que representa cerca de 54 mil indígenas. Aí depois a gente segue para o Nordeste, que tem aí aproximadamente 31,22%, né, que representa aí 528 mil indígenas. Aí depois a gente segue aí para o Centro-Oeste, que tem uma população de aproximadamente 200 mil indígenas, Sudeste, com aproximadamente 123 mil indígenas, e o Sul, com 88 mil indígenas. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente compreende, né, o quanto de fato o Brasil é um território indígena, a gente começa a entender, e a entender também que os desafios são diversos, né? E o que une justamente a luta do povo Laclanô, o que une a luta de todos os mais de 300 povos indígenas do Brasil, é a questão territorial.
A luta dos povos indígenas tem como base a conquista da terra. A terra que originalmente é nossa, né, até como reconhece a Constituição Federal nos artigos 231 e 232, que garante aos povos indígenas, né, a posse permanente para usufruto exclusivo dos povos indígenas desses territórios que são tradicionalmente ocupados por eles ou por nós, né? Então, a nossa luta é pela terra. E o que nos une, o que une o povo Xoclen, o que une o povo Laclanou, o que une os povos do Nordeste, os povos de todas as regiões do país, é a luta pela terra. Porque não basta somente você garantir a demarcação de um território indígena. E também já não basta você somente garantir que esses povos tenham acesso à educação ou a uma saúde de qualidade. Antes de pensar em educação, antes de pensar em saúde ou em qualquer outra política pública, é preciso que a gente pense na terra. Porque como é que a gente vai, né, garantir que a gente construa uma escola numa terra e que essa escola não vai precisar ser demolida ou que essa escola não vai ser utilizada se a gente não tem a garantia de uma terra? Né? Então, primeiramente, a gente precisa garantir a terra e essa luta que une os povos indígenas do Brasil, né, nesse movimento bonito, que eu acho que é importante dizer, né, a articulação dos povos indígenas do Brasil é a organização, né, a nível nacional que representa esses mais de 300 povos indígenas. E o nosso desafio, né, é esse, é a luta territorial. E apesar do que diz, né, o decreto 1775, né, que é o decreto que traz a lei que demarca os territórios indígenas, né, que traz todo o processo administrativo, esses territórios eles têm parado no processo. Eu moro, né, eu sou de um território Tremembé, da Barra do Mundaú, no Ceará, que fica em Tapipoca, e esse território a gente enfrentou aí uma luta de mais de 20 anos para que a gente conseguisse chegar à penúltima fase do processo de demarcação, que é a fase de homologação, que é quando o presidente, né, assina e reconhece aquele território como indígena. O nosso território levou 20 anos. A gente teve aí uma luta muito grande, mas esse é um caso muito isolado. Os povos geralmente enfrentam lutas de 40, 50 anos, e depois que esses territórios são homologados, né, que chegam na penúltima fase desse processo territorial, o governo, né, que é o dever de quem deve proteger os territórios indígenas, a União, que é quem deve nos proteger, a FUNAI também, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, não consegue garantir a segurança nossa dentro dos nossos territórios. Né? Então, assim, é uma luta muito árdua para que a gente consiga garantir a terra, garantir o bem-estar da terra, né? Eu acho que é importante dizer isso, porque não é somente sobre ter terra, né? É sobre a terra para a gente cuidar, para a gente plantar, para a gente pescar, para a gente viver, né? Então, é essa grande luta que nos une, que une todos os povos indígenas do Brasil. E agora você falou sobre a luta territorial e eu queria, e a gente estava conversando antes de começar a live, e você falou sobre o marco temporal, né? E ele é um tema presente e sensível dentro do filme. Eu queria que você falasse como é que ele impacta, não só entrando nos Laclanou, mas dentro dos povos indígenas no geral, e quais são os desafios específicos enfrentados pelos povos indígenas no Sul e no Nordeste em relação a essa questão. Pronto. O marco temporal de terras indígenas, né, a gente tem apelidado aí como uma máquina de moer a história, né, porque como é que você pega um marco temporal para quem já estava aqui antes da colonização, antes da invasão, que é importante retomar e afirmar isso sempre, né, que o Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido, né, e quando a gente chega no marco temporal de terras indígenas, a gente olha para uma luta que não começa hoje. Né? O marco temporal de terras indígenas é uma luta muito antiga, né? Ela apenas ganhou força nesses últimos 2, 3 anos. Eu acompanho diretamente a luta contra o marco temporal, seja no Ceará, seja em Brasília, mas é importante dizer que o marco temporal ele começa com um projeto de lei 490, que é um projeto de lei, gente, de 2007. Então, de 2007 até aqui, nós, povos indígenas, temos lutado contra esse fantasma que é o marco temporal de terras indígenas. Né? Ele foi engavetado durante alguns anos e no último governo, né, no governo anterior, esse projeto foi desarquivado, foi colocado em pauta
e foi aprovado ali na calada da noite, né, no Congresso Nacional, passou ali pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, voltou para a presidência, para a sanção, o presidente colocou vetos, voltou para a sessão conjunta ali do Congresso com o Senado e Câmara dos Deputados, né, os vetos foram derrubados, os vetos presidenciais, e hoje, né, na verdade, no último dia 28 de dezembro de 2023, né, a gente teve aí a infelicidade, né, de ter a Lei 14.701 sancionada pelo presidente da República. Né? E o marco temporal, ele já representa, né, uma das maiores ameaças contra a vida dos povos indígenas do Brasil. Por quê? Porque ela coloca em risco não somente os territórios indígenas que ainda não estão demarcados, que ainda não passaram por esse processo administrativo de demarcação, mas coloca em risco territórios que já foram demarcados, né? Porque o que é que a lei diz, né? O marco temporal de terras indígenas, né, a tese que é defendida pelo agronegócio, pela bancada evangélica, ela diz que só é terra indígena, né, aquelas que estavam sob posse dos povos indígenas, né, em 5 de outubro de 1988, né? Que é a data da promulgação da Constituição Brasileira. Então, os territórios que foram solicitados, né? Depois dessa data, eles já não teriam validade, eles não seriam reconhecidos como indígenas, e isso valendo, inclusive, para territórios que já foram demarcados, que teriam esse retrocesso, né? Eles deixariam de ser territórios indígenas, colocando a população que vive nesses territórios a mercê aí do capitalismo, né? A mercê dos fazendeiros, dos grileiros, da mineração, que são essas pessoas que estão realmente, que estavam tentando, que conseguiram aprovar esse projeto de lei. O último levantamento que foi feito de dezembro, né, do dia 28 de dezembro de 2023 até abril de 2023, a gente já tinha um número ali de 8 assassinatos de lideranças indígenas diretamente ligados ao marco temporal de terras indígenas. Né? E isso também tinham mais de 30 conflitos territoriais. Então, isso em abril, né, com somente 4 meses de aprovação do Marco Temporal de Terras Indígenas, que é a Lei 14.701. Então, de lá para cá, né, nesse último ano, a gente teve um número ainda maior, né, um caso de repercussão nacional e internacional foi o caso de uma liderança indígena, né, que foi a Nega Pataxó Rarrarrãe, que foi na Bahia. Ela foi morta a tiros, né, numa ação que mobilizou pelo menos aí 200 fazendeiros que atacaram com armas de fogo o território indígena na Bahia, e que é um território Pataxó Rarrarrãe. E Nega Pataxó foi assassinada brutalmente no último dia 21 de janeiro de 2023, né? E além dela, várias outras pessoas da comunidade foram feridas, inclusive seu irmão, precisaram ser hospitalizados. Então, essa é apenas um retrato muito pequeno, né, do que a gente tem vivenciado com o Marco Temporal de Terras Indígenas. Porque é além de dizer que um território só é terra indígena se estivesse sob os postos dos povos indígenas em 5 de outubro de 1988, né? A lei também traz que se os povos indígenas deixarem de se trajar como indígenas, por exemplo, né, deixar de usar um cocá, deixar de usar um colar, deixar de usar uma coisa, ele também deixa de ser indígena, né, e ele pode perder seu território. Então, é uma série de retrocessos que a Lei 14.701 traz, coloca os povos indígenas, né, aí nessa questão. Então, assim, é uma situação bem preocupante e que tem afetado a vida dos povos indígenas e, sobretudo, da nossa juventude, né? A gente tem tido números crescentes de suicídio em territórios indígenas, especialmente na região sul do país, suicídios especialmente da população mais jovem, né? Que é reflexo do Marco Temporal de Terras Indígenas, que é reflexo do que acontece no Congresso Brasileiro, porque nos faz duvidar da nossa vida, nos faz duvidar do futuro, né? Então, como um jovem, ele consegue viver, né, se ele não tem perspectiva de futuro. Se a qualquer momento ele no seu território ele corre risco de entrar um fazendeiro, de atirar nele e ele perder sua vida, e aí? Né? Então a juventude ela tem encontrado nisso, infelizmente, uma forma de fugir, né, dessas violações que nós temos vivido nos nossos territórios indígenas. Que absurdo, né? Que absurdo. Você não ter direito de viver naquela terra que é sua, que é sua e que sempre foi sua,
E além disso, você não ter a segurança e a liberdade de viver naquele local, que é para ser um local seguro, de harmonia e de paz, assim. Que absurdo. E falando agora sobre a diversidade das vozes dentro do filme, eu queria contextualizar um pouco aqui para quem não assistiu o filme. O filme ele retrata, como eu disse, uma arqueóloga, um pastor, uma professora, um cujá, um cantor de rap. E eles apresentam esses personagens de forma distinta, mas como eu disse, com uma mesma narrativa. E eu queria que você, Luan, tentasse explicar para mim, na sua opinião, como é que essa diversidade de todas essas vozes contribui para a reconstrução da história dos povos indígenas, assim. Porque eu não estou falando só de um povo indígena, e eu acho muito interessante como você fala sobre isso. Vocês vivem unidade, porque vocês têm as mesmas lutas. Então eu queria que você contextualizasse e explicasse, na sua opinião, como é que essa diversidade de vozes contribui para essa reconstrução histórica mesmo. Acho que o filme ele retrata muito bem o quanto nós somos diversos, né? O que eu tenho falado desde o início dessa live. E ele quebra também um paradigma, né? Uma questão que, por exemplo, no meu território indígena, né? Nós sofremos aí com a catequização da igreja, né? Que chegou nos nossos territórios, né? E dizia que a gente não era indígena, né? Tentava nos comprar, fazia com que a gente tentava nos comprar realmente para que a gente se vendesse aos empreendimentos, se vendesse aos brancos, né? E aceitassem a construção de empreendimentos, e seja lá do que for, nos nossos territórios. E ainda hoje, né? Em muitos territórios existe uma disputa, né, entre a cultura e as religiões, né, porque muitas das religiões chegam nos territórios e querem impedir que as pessoas sejam indígenas, né, querem dizer, ó, se você dançar o ritual sagrado, Torém, você deixa de ser indígena, não, você não vai conseguir participar da minha igreja, né, então, nós, povos indígenas, especialmente na região Nordeste, nós vivenciamos muito ainda dessa disputa, né, porque os povos indígenas, eles não têm religião, né? A gente tem espiritualidade, né? E a nossa espiritualidade é o que está ligado aos astros, é o que está ligado aos encantados e encantadas, né? Que para quem não sabe, encantados e encantadas são os nossos entes queridos que faleceram, né? Para a gente eles não morrem, eles se encantam, né? Então a gente acredita muito nessa conexão com eles e que eles nos ajudam para as lutas, né? Então esse com a filme, natureza também, né, Luan? isso. Os elementos, né? A terra, a água, o fogo e todos esses elementos assim são elementos que a gente acredita muito, né? E a gente tem uma espiritualidade muito forte, né? E eu acho que esse filme ele retrata muito dessa diversidade, ele quebra, né? Quebra esse paradigma de que a gente pode sim estar dentro de uma igreja, por exemplo, e continuar sendo indígena, continuar praticando a nossa cultura, né? Porque a nossa cultura vem antes de toda e qualquer religião, né? E, por exemplo, o meu povo, né? As pessoas dizem muito que os povos indígenas não acreditam em Deus, né? Acho que essa é uma discussão importante. E a grande real é que todos os povos indígenas têm Deus. A questão é que cada um chama Deus de um nome, né? Por exemplo, no meu território, Deus é Pai Tupã, né? Então, muitas pessoas chegam lá e acham que a gente não está falando de Deus, mas Pai Tupã para a gente é Deus, e assim com diversos povos, né? Que reconhecem Deus por diversos outros nomes, mas que tudo é Deus, né? Então esse filme ele traz isso e é muito importante para a história dos povos indígenas, para esse momento em que a gente vive, porque é cada vez mais importante ocupar esses espaços, né? E todos os espaços para mostrar que os povos indígenas estão presentes, para mostrar o quanto a gente evolui, né? E eu falo isso porque a imagem que se tem do indígena muitas vezes é só o indígena dentro do território, trabalhando na agricultura, trabalhando na pesca, fazendo artesanato, né? Ou algumas pessoas de mente ainda mais fechada que acreditam naquela imagem dos livros de história, né? Do índio ali pelado, né? Caçando na mata. E, inclusive, a caça é um crime, né? Então, grande parte dos territórios já não praticam mais a caça, né? Praticam, assim, para os rituais, mas não é uma prática tão comum dentro dos territórios. Então, ele traz essa importância mesmo. Então, hoje no território Tremembé,
e em todos os territórios indígenas do Brasil, a gente tem mostrado isso. Tanto que hoje a gente tem uma articulação de indígenas jornalistas, a gente tem uma articulação de psicólogos indígenas do Brasil, a gente tem uma articulação de advogados indígenas do Brasil, a gente tem uma articulação somente para educadores do nosso Brasil, tudo indígena, né? Então daí a gente tira os nossos grandes avanços e o quanto a gente tem ocupado esses espaços e mais, o quanto isso é importante para dizer que os povos indígenas estão vivos, estão presentes e a gente levar a nossa história a partir do nosso olhar, que é como está acontecendo aqui agora, né? Porque podia ser qualquer outra pessoa, né, que não tivesse vivência indígena, que não tivesse vivência de um território, de uma luta indígena, mas quem está aqui é eu falando de uma luta que é minha, que é do meu povo, que é dos povos indígenas do Brasil, que é uma luta da qual eu participo, né? Então, a importância disso, a importância é realmente a gente ocupar e construir uma outra página da nossa história. E é uma luta incessante, né? E eu achei interessante isso que você falou sobre ter educadores, profissionais. E dentro do filme, a gente tem um momento, dentro da própria escola, né? Em que ela, a arqueóloga, ela mostra aquela escola e conta o contexto, por que ela não funciona mais, o que aconteceu. E aí, completando a fala dela, tem uma outra mulher, uma senhora que fala, né, que essas crianças, elas eram proibidas de aprender suas próprias línguas, de falarem na sua língua. Então, elas eram proibidas. E é o interessante, né, de que, tipo assim, vocês têm hoje educadores, professores e inúmeras pessoas, porque, como você diz mesmo, são pessoas diversas. E mesmo assim, ainda há esse retrocesso, ainda há esse preconceito, ainda há essas pessoas que querem silenciar, calar e apagar essas histórias, né? E dentro disso, eu queria entrar agora no próprio Nordeste mesmo, né? Porque mesmo com a rica presença histórica, assim, né, dentro do Nordeste, os indígenas muitas vezes enfrentam o mito de que não existem mais. Não existe indígena no Nordeste, né? Muitas pessoas, e tem muita gente, infelizmente, que acredita nisso. E eu queria que você falasse como é que o apagamento cultural dos Laclanô se conecta com essa invisibilidade dentro do Nordeste. Pronto. Como eu trouxe, né, o Nordeste ele tem a segunda maior população indígena do Brasil, né? A gente tem aí mais de 500 mil indígenas, né? Na verdade, são 528.800 indígenas, segundo o censo do IBGE de 2022, no Nordeste brasileiro. Então, é um número muito grande, né? E as pessoas ainda não têm noção, não têm a dimensão, né, dessa grandeza, né, do tanto que a gente ocupa do Nordeste brasileiro, ocupa ou preserva, cuida, né? Eu acho que essa é uma palavra muito mais apropriada. E os Laclanô, eles sofrem, né, o apagamento, assim como nós do Nordeste, né? A gente fala muito sobre os povos indígenas e a gente fala muito sobre o bioma amazônico, né? E a gente, quando fala em povos indígenas, a primeira coisa que vem na cabeça, né, é a Amazônia. E nós somos além disso, né? Inclusive se aproxima a COP, né, que é a Conferência das Partes, que discute a questão climática, e vai ser em Belém esse ano, em novembro. E vai ser um momento muito importante, porque nós, povos indígenas, estaremos lá em peso para dizer que os povos indígenas são além do bioma Amazônia, do bioma amazônico, né? Mas que os povos indígenas estão no Nordeste, estão no Centro-Oeste, né? Estão em diversas regiões do nosso país, né? Que nós temos diversos biomas, né? Nós estamos na Caatinga, nós estamos na Mata Atlântida, nós estamos no Pampa, nós estamos em todos esses espaços, né? Então, nós que somos tão invisibilizados, mas que nesses últimos anos a gente conseguiu evoluir bastante nas nossas lutas, né? O Nordeste, a gente teve aí, se não me falha a memória agora, 3 territórios indígenas homologados nesse último governo, né? Nesse governo agora do presidente Lula, né? Que é um avanço
muito grande para uma política que estava sem demarcação aí há mais de 20 anos. Né? Então, de 20 anos, a gente matou a nossa fome agora, a fome de homologação, mas que não basta homologar, né? É preciso fazer a desintrusão, que é a fase pós-homologação, que é a última fase do processo territorial, da demarcação, que é quando a gente tira os moradores não indígenas dos territórios, né? Indeniza, para que vivam somente os povos indígenas na área indígena, para cuidar daquele espaço, né? Então, a gente teve, sim, grandes avanços, né? Os povos indígenas do Nordeste brasileiro têm mostrado a sua força, têm mostrado o quanto nós somos potentes, né? E uma particularidade dos povos indígenas da região Nordeste é a luta contra empreendimentos turísticos, né? Nós somos os povos mais atingidos, né? A gente enfrenta diariamente aí a especulação do turismo de massa, a especulação dos projetos de energias, né? Essas ditas energias renováveis, mas que para os nossos territórios não vai trazer benefícios, só vai trazer prejuízos à Mãe Terra. Então, um caso muito chama muita atenção é a luta contra a energia eólica, né? Que é uma energia eólica que eles têm chamado de offshore, que é energia eólica no mar. Né? Eles querem implantar as torres eólicas no mar. O meu povo, o povo Tremembé, é uma referência nessa luta. A gente tem enfrentado essa luta já há muitos anos, né? E a gente tem intensificado a nossa campanha. Inclusive, eu estou com a blusa da campanha. Isso daqui é uma das blusas da nossa campanha. Aqui atrás tem a frase "Vidas marinhas importam", né? E aqui é uma gota. É uma gota dizer que cada um aqui é parte dessa luta e que se todo mundo se juntar, a gente consegue ali ter mais força, né? A gente consegue ter a força de um mar, por exemplo, para lutar, né, pela sua segurança. Porque quando a gente fala em energia eólica, por exemplo, empreendimentos na região do mar, a gente fala em tirar de nós, povos que vivem do mar, né, o nosso direito à vida, o nosso direito à pesca. Né? O mar não é somente o lugar onde a gente busca alimentos. O mar, para nós, é morada da encantaria. É onde vivem os nossos encantados. É onde vive Iemanjá. Então, para onde vão esses seres? Né? Como nós, como as nossas crianças, nossos jovens, vão ter acesso ao lazer, por exemplo? Né? Se o mar é a nossa área de lazer. Então, a gente tem enfrentado essa luta histórica. O povo Tremembé da Barra do Mundaú como referência, mas é uma luta que se estende aí por diversos outros povos indígenas dessa região costeira, né, e que passa além dos povos indígenas, mas as comunidades costeiras mesmo, né, mas que impacta diretamente muitos povos indígenas, né? Então, nós estamos aí historicamente conectados, né, com esse histórico aí das tentativas de apagamento, né, com as tentativas de invasão dos nossos territórios, né? Mas a gente segue na luta. Com certeza. Agora, para a gente fazer a penúltima pergunta, assim, para a gente entrar agora um pouco na importância do cinema mesmo. O filme ele é uma obra que resgata memórias e luta por reconhecimento. E eu queria que você falasse qual que é o papel do cinema em dar visibilidade às causas indígenas e como produções como essa podem fortalecer a luta de outros povos dentro do Brasil. E eu acho que a gente poderia até falar um pouco sobre a própria comunicação, assim. A gente faz jornalismo e dentro do jornalismo a gente tem muitos projetos dentro do audiovisual, né? A gente trabalha com audiovisual. E eu queria que você falasse como é que, na sua opinião, essas produções elas podem fortalecer essa luta, né? E trazer mais voz para esse povo, né? A comunicação, ela tem se tornado uma grande aliada da luta dos povos indígenas, né? O que antes já foi entendido aí como uma coisa que nos distanciava da luta, da nossa cultura, hoje ela se apresenta, principalmente para a juventude, como um meio de aproximação, né? De trazer e de manter, sobretudo a juventude, na luta, né? A gente tem aí, acho que o Brasil, né? Compreendendo que existem povos indígenas em vários outros países, o Brasil tem muitos comunicadores indígenas, né? A gente tem um número gigante. Dentro disso, a gente tem, né, diversos jornalistas também, a gente tem cineastas, a gente tem aí diversos profissionais da comunicação. E quando a gente parte para discutir sobre o audiovisual ele se coloca realmente como um meio de levar a nossa voz,
né? Porque eu acho que é muito diferente de você escrever um texto e de você ter um vídeo, de você ter um conteúdo audiovisual, com imagens, com a voz, né? Isso faz, de certa forma, com que as pessoas também se sensibilizem para a nossa luta, para as nossas causas, né? Ano passado eu assinei o roteiro de um documentário, que é o documentário Águas Sagradas, Vidas Marinhas Importam, que é justamente narrando a luta do povo Tremembé contra as eólicas, contra os empreendimentos turísticos em defesa das vidas marinhas, né? E esse ano a gente estava, inclusive hoje está tendo exibição lá na aldeia. Ai, que legal. A gente tá iniciando uma grande festa, né? No final eu posso até falar dela, uma grande festa no território, e está tendo exibição desse filme hoje para um grupo de pessoas que já chegou. E esse documentário ele percorreu por diversos espaços já, né? E esse ano a expectativa é que a gente tenha ele traduzido em inglês, em espanhol, para que ele rode também aí por outros países e leve a nossa voz, a voz da luta, né? Para outros lugares, para que outras pessoas se sensibilizem e participem dessa luta, né? E o audiovisual, assim, ele realmente tem se tornado uma ferramenta de luta muito, muito importante. Inclusive, a gente tem aí indígenas que têm atuado como diretores, né? Numa das maiores emissoras do país, na Rede Globo, né? A gente tem aí a Gracélia, ela Guarani, ela quem assina a direção do Falas da Terra, né? Que é apresentado anualmente. O seu esposo também, que é Alexandre Pancararu, também é uma grande referência aí no cinema, né? Na produção do audiovisual, principalmente na região Nordeste, né? Então a gente tem muitas boas referências, né? A gente tem muito material, a gente tem muitos conteúdos e a gente vai botar para frente, né? É claro. Agora, pra gente finalizar, eu queria, Luan, que você realmente falasse dessa festa, porque eu acho que é muito interessante e que às vezes a gente não sabe, né? E olha que legal um acervo desse, né? Tá levando esse cinema para esses espaços que são espaços que merecem ser valorizados e que infelizmente a gente não, muitas pessoas nem conhecem, não entendem das lutas e não ajudam, né? Agora, em relação agora com algo mais contemporâneo, assim, eu achei muito interessante o cantor de rap no final, quando ele faz ele simboliza uma ponte entre o presente e as tradições. Eu não sei se você acha se você tem essa mesma opinião, mas para mim foi isso, né? Ele fez uma ponte mesmo. Eu queria saber de que forma que os povos indígenas eles podem se apropriar de ferramentas modernas para manter vivas essas culturas e amplificar suas vozes, né? Ele está mostrando algo que muitas das vezes eu vou contextualizar aqui, né? Há um tempo atrás, quando você falava de rap, a gente falava de rap dentro de algumas regiões, né? Então, quando se falava de rap, a gente falava de rap no Sudeste, a gente falava de rap em outras regiões, e quando chegava no Nordeste, era sempre um preconceito maior. E agora, trazendo isso para o meio indígena, eu achei interessantíssimo trazer realmente essa ligação do rap, desse cantor indígena, desse rapper indígena, contando e trazendo suas tradições para dentro do presente. E eu queria que você falasse mesmo como é que isso pode se apropriar dessas ferramentas para manter vivas suas culturas e amplificar suas vozes, como aquilo que você disse, em suas diversidades. Pronto. A gente tem crescido muito nessa parte da arte, né? Tem ocupado realmente muitos espaços. E você falando em rap, eu lembrei de um grupo de rap indígena muito conhecido, né? Que é os Bros MCs, né? Eles são referência no rap, eles são Guarani Kaiowá, né? E eles são aí no mercado desde 2009, né? Então, assim, são muitos anos, eles têm um histórico muito, muito grande. Ele é o primeiro grupo de rap indígena do Brasil, né? Todo ano eu assisto a apresentação deles no nosso acampamento, como eu falei que eu coordeno a imprensa, e eles têm trabalhos aí, inclusive, com o Alok, né? Que o Alok, inclusive, tem sido uma ponte muito, muito interessante, tem sido um grande parceiro do movimento indígena para levar os artistas indígenas, sobretudo da música, do canto, o canto indígena para o mundo, né? Um grande exemplo disso é o álbum The Future is Ancestral, né? Que é o Futuro é Ancestral, que ele lançou em abril do ano passado.
um pouco antes do acampamento Terra Livre, eu, inclusive, tive a honra de estar lá na coletiva de imprensa, também no show, acompanhando o lançamento do álbum. E, assim, é incrível a potencialidade, né? O quanto trazer a luta indígena, né? Para essa parte mais atual, né? No sentido de trazer para o rap, que é uma coisa que muita gente escuta, fortalece e faz com que outras pessoas também conheçam sobre a luta, sobre a história, né? E não muito diferente dos Bros MCs, a gente tem diversos outros grupos de rap também. A gente tem, inclusive, artistas na Bahia. Eu tive na Bahia em uma atividade ano passado. Também conheci um rapaz que fazia rap, né? Conheci, na verdade, vários. Eles fizeram lá uma grande batalha, né? Então, assim, a gente tem crescido e trazer a nossa luta para isso tem fortalecido demais. Ótimo, maravilhoso, assim. E é bem isso que você disse, né? São diversos. A gente não tá falando só de rap, a gente tá falando de todos os gêneros musicais e de tudo que eles quiserem ser e são. Agora, Luan, eu queria que você desse suas considerações mesmo sobre o filme, falasse a sua percepção final, assim, sobre o filme, o que você acha dele. Se você também quiser falar um pouco sobre aquilo que remete, que você entende, que se familiariza com os Tremembés, eu queria que você falasse um pouco agora sobre. Eu me perdi aqui na pergunta. Então, Como eu é? queria que você desse suas considerações sobre Sim. suas considerações finais sobre o que você achou e sobre olhando por uma perspectiva mesmo de assim, né, de telespectador. Eu queria que você falasse o que você vê ali dentro desse filme que se familiariza e se conecta com os Tremembés, com a luta dos Tremembés. Pronto. Acho que a luta pela educação, né? Nós vivemos aqui uma grande luta para poder conquistar um espaço físico para chamar de escola, né? Nós construímos uma escola nós mesmos, né? Nós juntamos aqui o território, isso ainda aí nos anos de 2005, né? A gente se juntou, comprou tijolo, construiu, né, 2 salas. E essas 2 salas não eram suficientes, então a gente estudava debaixo dos cajueiros. Eu, inclusive, sou fruto disso, né? Quando chovia, a gente precisava correr, porque senão molhava os cadernos, molhava tudo, né? Então, a gente tem muita familiaridade, principalmente nessa luta pela educação, que é uma luta tão importante. A escola somente chegou aqui, o prédio físico de escola, em 2010, né? E eu lembro ainda hoje da emoção que foi a inauguração da escola. E eu sempre comento sobre isso, porque foi muito emocionante. Para muita gente é uma coisa muito boba, mas eu nunca tinha tido uma escola, um espaço físico de escola. E quando eu tive aquilo foi emocionante, era uma conquista, era um sonho não só meu, mas um sonho coletivo do meu povo, estava se concretizando. Então eu acho que essa é uma parte que nos conecta muito, né? Então eu quero agradecer, né? Bem feliz, finalmente deu certo, né, Carla? Finalmente deu certo. E eu tô bem feliz, assim. Acontece durante essa semana, né? A partir de amanhã à noite, a abertura oficial, a nossa 16ª Festa do Murici do Atiputá, que acontece na terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, que fica em Itapipoca, né, ali pertinho da Praia da Baleia, né? E durante esses dias a gente celebra, agradece a Mãe Terra pelo alimento. A gente agradece pelo Murici e o Batiputá, mas também por tudo que ela nos dá de alimento, né? Porque não sei quem não conhece Murici é uma fruta que a gente come, né? E pra gente ela representa o alimento. E o batiputá é uma frutinha muito pequenininha que a gente extrai um óleo, né? Que é um óleo muito sagrado, que cura muitas enfermidades. Então, o murici e o batiputá representam pra gente o alimento e a cura. Então, durante todos esses dias, até dia 11, no sábado, a gente celebra a Mãe Terra, a gente recebe aí muita gente, muitos parceiros, muitos visitantes, muitas pessoas que queiram conhecer o nosso território. A gente tem diversas vivências culturais, a gente tem aí diversas apresentações culturais também. Então é um espaço para que as pessoas também tenham uma vivência no território indígena, né? Saibam como acontecem as coisas, né? Então quem quiser saber mais, siga o Tremembé _da Barra, né? Que é o nosso Instagram. Lá a gente está compartilhando tudo, né? E é isso. Muito obrigado. Obrigada. E até já. Eu sou muito grata a você por estar podendo falar aqui com a gente
para poder contar um pouco da história, como uma pessoa que está atuante na luta, que está diariamente lutando para ter o direito de vocês, que sempre foi direito de vocês, né? Para ter essa liberdade, para ter essa segurança, para ter essa paz. E eu acho muito bonito como você traz com leveza e muito amor isso que você fala, sabe? Porque é o que você vive e é muito bonito. Então eu queria agradecer por você estar tendo essa disponibilidade. Eu espero que a gente tenha muitos outros momentos como esse conversando, porque eu acho muito interessante, a gente aprende muito. Tem muita coisa que eu não sabia e eu tô sabendo agora, e é muito legal. Queria agradecer também a Jéssica por estar aqui com a gente, nossa intérprete. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, o pessoal que está aqui com a gente assistindo. E a gente está com o link do filme, estava nos comentários, é porque eu desativei eles, mas está nos meus stories, na minha bio. E se vocês quiserem saber mais sobre o projeto, vocês podem ir pelo perfil da MPC. E é isso, é tudo que eu já falei. Eu queria agradecer novamente e dar tchau para vocês. Pode falar. Carla, só um complemento. Você fala que a gente traz com leveza, mas é porque a nossa luta já é muito pesada, né? A gente vive aí diariamente com notícias de assassinatos dos nossos, de invasões territoriais. Então, para muita gente, só sabe disso dos povos indígenas, só sabe desse histórico de sofrimento, né? E nós somos além disso, nós temos uma cultura muito bonita, nós temos uma espiritualidade, os nossos territórios são muito bonitos. Isso também precisa ser visto, né? Então, por isso que eu trago a partir disso também, porque nós não somos só a dor, né? A dor é parte dessa luta, mas nós também somos a felicidade, nós também somos a fortaleza, né, de termos Pai Tupã, de termos os encantados ali do nosso lado. Né? Então é isso. Que lindo. E eu, inclusive, estou devendo uma visita, que eu acho linda. Tá, viu? Você me manda, eu fico encantada com a riqueza, com a beleza desse lugar, desse território. E é isso. Eu posso encerrar com a oração do meu povo? Claro, pode sim. A oração do meu povo, ela diz assim: nós, Tremembé, acreditamos em Deus, que é nosso Pai Tupã, na terra, que é nossa mãe, na mata, que é nossa vida, na lua e nas estrelas, que são nossas energias, no sol, que é nossa luz, no trovão e no relâmpago, que são nossas previsões, nas pedras e nos artes, que são nossas armas, no fogo, que é nossa visão, e em toda a atmosfera. Vivemos da força da terra, que nos dá energia para lutar e vencer nossas batalhas. Por isso somos povos da luta, por isso somos povo Tremembé, e assim seja. Assim seja. Lindo, lindo. Achei a melhor coisa para se encerrar uma live. Muito obrigada, amigo. Muito obrigada, Jéssica. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.